Hereditário é um filme de terror muito amado e muito odiado pelas pessoas também. Eu sou do time que ama, e se você é do time que odeia, talvez você não tenha entendido algumas coisas do filme e depois de assistir esse vídeo pode mudar de ideia. E se você ama que nem eu, fica por aqui também que eu vou fazer uma análise de várias coisas interessantes que tem no filme e você talvez não tenha percebido. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, gente, eu sou a Baby e nesse canal aqui você vai encontrar muito filme de terror, muitas curiosidades macabras, histórias sombrias e bizarras, porque eu amo tudo isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa um comentário e também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana pelo menos um vídeo longo. Hereditário é um filme de terror psicológico e sobrenatural de 2018, dirigido pelo Ari Aster e foi o primeiro longa dele. Já chegou com o pé na porta, né, gente? O filme começa nos apresentando a família Graham, composta pela Anne, a mãe, o pai, o Steve, o filho mais velho, de 17 anos, o Peter, e a filha mais nova, de 13 anos, a Charlie. Eles acabaram de sofrer uma perda familiar. A avó das crianças, a Ellie, mãe da Anne, acabou de falecer e a gente acompanha eles indo pro funeral. Logo a gente percebe que a Anne não se dava muito bem com a mãe. Aparentemente, elas nem se falavam direito e tinham vários problemas e traumas envolvidos na relação das duas. A Anne faz um discurso ali no funeral e ela fica surpresa com a quantidade de rostos não familiares que ela estava vendo ali, porque ela nem sabia que a mãe dela conhecia tanta gente. Ela também fala que a Ellie tinha muitos segredos e coisas privadas que ela não conseguia entender. Nessa cena do funeral, a gente também vê pela primeira vez esses colares aqui que tanto a Anne quanto a mãe dela estão usando, com esse símbolo que vai aparecer mais vezes mais pra frente. Bom, depois a gente começa a entender um pouco mais da relação entre a Anne e a Charlie. A Charlie, ela é uma menina mais tímida, ela tem uns comportamentos bem estranhos ali, tipo arrancar a cabeça de um pombo e outras coisas, mas dá pra ver que ela é bem diferente. E a gente entende que ela foi muito criada pela avó. A avó cuidava dela desde pequena, brincava com ela, dava comida, e ela era muito mais próxima da Charlie do que do Peter, por exemplo. E aqui tem uma cena que a Charlie fala uma coisa importante, que a avó sempre falava pra ela que ela deveria ter nascido um menino. Então gravem isso. A Anne acaba indo nesses grupos de aconselhamento psicológico para poder falar um pouco mais ali de como estava sendo o processo dela de luto com a perda da mãe dela. E lá ela acaba revelando vários traumas que ela sofreu durante a vida dela. Ela fala que ela sempre teve problemas com a mãe, mas que a mãe também não teve uma vida fácil. Quando a Anne era bebê, o pai dela morreu de inanição, que é basicamente quando você morre de fome, porque ele tinha uma depressão psicótica que fazia com que ele ficasse longos períodos sem comer. Ela também conta que o irmão dela era esquizofrênico e que ele acabou tirando sua própria vida e deixou uma carta falando que a mãe dele estava tentando colocar alguma coisa dentro do corpo dele. Pois é, a relação da Anne com a mãe era tão complicada que o Steve, o marido da Anne, chegou a proibir que as duas tivessem contato. Tanto que quando o Peter nasceu, a avó não tinha contato nenhum com ele, não teve proximidade ou acesso a ele. Mas quando a Anne engravidou da Charlie, ela se sentiu culpada e deixou a mãe dela ter um contato bem próximo com a neta. Obviamente, a gente vê que a vida da Anne com a mãe dela foi bem complicada, né? E agora ela só quer seguir em frente com a vida dela e com a família dela. E aí a gente vai caminhando pra cena e pro acontecimento que marca aí um momento que a gente vai começar a se aprofundar mais nesse terror familiar que tem envolvido ali. Bom, o Peter tem uma festa da escola pra ir e ele tá meio afim de uma menininha lá, então ele tá super querendo ir. Só que aí ele vai pedir pra mãe e a mãe fala assim: beleza, mas você tem que levar a sua irmã. E a Charlie, coitada, ela nem queria ir. Mas a mãe acaba obrigando os dois a irem juntos pra festa. Chegando lá na festa, logo o Peter encontra essa menina que tava afim e deixa a Charlie sozinha. Ela acaba comendo um bolo de chocolate com amendoim. Só que, gente, ela tem uma alergia muito cabulosa
rosa amendoim. Então ela começa a ter uma crise alérgica, a passar mal, garganta inchar ali, aquele desespero. O Peter fica desesperado e sai correndo de carro para poder levar a irmã até o hospital. Nisso, a Charlie fica sem conseguir respirar e coloca a cabeça para fora da janela para poder tentar conseguir pegar um ar ali. Só que aí um animal acaba aparecendo na estrada, o Peter perde o controle ali do carro e a cabeça da Charlie bate num poste e vai com Deus, ela morre instantaneamente decapitada ali. O Peter freia o carro completamente em choque, né? Ele sabe o que aconteceu ali, mas ele não consegue olhar pra trás pra poder ver. Então, ele vai dirigindo até a casa dele, vai pro quarto e fica deitado ali até amanhecer, que é quando a Annie precisa pegar o carro pra sair pra fazer umas compras e ela acaba vendo tudo que aconteceu ali. Vale frisar aqui que no poste que a Charlie bate a cabeça, também tem aquele mesmo símbolo que tem no colar da Annie e da Ellie. A gente consegue ver esse símbolo na hora que eles estão indo pra festa. Ao se deparar com aquela cena ali, a Annie dá aquele grito de desespero de uma mãe, né, que acabou de perder uma filha, ainda mais daquela forma tão trágica que foi. E aqui, gente, a Toni Collette dá um show de atuação. Ela manda bem o filme todo, ela é uma grande atriz. Inclusive, uma curiosidade é que ela inicialmente não tinha topado fazer esse papel porque ela não gosta do gênero terror, então ela não queria fazer um filme de terror. Mas depois de ler o roteiro, ela se apaixonou pela trama e topou fazer o papel, ainda bem, né? Porque maravilhosa. Bom, obviamente, depois desse acontecimento, todo mundo da família fica muito impactado. A Annie não consegue dormir. Ela só consegue dormir na casa da árvore ali que a Charlie ficava muito. E de uma certa forma, ela também culpa o Peter por não ter assumido a responsabilidade pelo que aconteceu com a irmã. Enquanto isso, ele tá completamente traumatizado, né? Ele não consegue dormir, ele não consegue prestar atenção na aula, ele começa a ver algumas coisas estranhas e também a ouvir um barulho que a Charlie fazia, aquele assim. E o pai também sofrendo o luto ali de uma forma mais introspectiva com ele mesmo e tentando ajudar o filho e a esposa. É aí que a Annie conhece a Joan, uma mulher que frequentava aquele grupo de apoio que ela tinha ido antes. E a Joan tenta ajudar a Annie a lidar com esse luto tão intenso, porque ela mesma já tinha passado por isso. Ela conta que recentemente tinha perdido o filho e o neto e estava lidando com esse processo de luto. Inclusive, olha que legal, a Joan conta pra Annie que ela tinha feito um tipo de sessão espírita e tinha conseguido contato com o filho e com o neto, e que a Annie devia tentar fazer isso também pra poder contatar o espírito da Charlie. Ora, que ideia boa. E aqui, gente, eu acho que o filme dá uma virada de terror psicológico pra um terror mais sobrenatural. Além de todo o trauma e o luto envolvendo aquela família, também tem coisas sobrenaturais acontecendo ali. A Annie chega até a acompanhar a Joan em uma dessas sessões e ela vê que as coisas realmente acontecem ali. Basta somente, de acordo com a Joan, a Annie reunir toda a família dela ali para poder fazer a sessão, ler algumas palavras que estão no papel que a Joan dá, numa língua que ninguém entende, pegar um objeto que era próximo a Charlie e pronto. Ia invocar aí a Charlie. E assim a Annie faz. Ela reúne ali o Peter e o Steve para poder fazer essa sessão e as coisas acabam ficando um pouco tensas. A Annie parece ter conseguido incorporar ali o espírito da Charlie, o que deixa o Peter completamente apavorado, assustado e em choque. O Steve acaba com tudo ali e a Annie volta pra si mesma sem entender o que aconteceu, enquanto vê o Peter ali chorando e o Steve também bravo e com medo de toda aquela situação. Hello? Mom? 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 I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? Please stop. What's going on? Mom!
E essa sessão acaba deixando as coisas ainda mais tensas. O Peter começa a ver a Charlie em alguns lugares e continua escutando aquele barulho que ela fazia com a boca. E ele vai ficando assim cada vez mais perturbado. A Anne também começa a presenciar várias coisas estranhas que levam ela a investigar melhor o que está acontecendo. Tem uma coisa que deixou ela encucada desde que ela conheceu a Joan, que é que o tapete ali de boas-vindas da casa da Joan é muito parecido com um tapete que a mãe da Anne fazia. Isso era uma coincidência muito esquisita. Ela começa a olhar ali a caixa com as coisas antigas da mãe dela e a gente vai descobrindo o que é que tá por trás dessas coisas que estão acontecendo. Lembra que lá no discurso do funeral, a Anne falou que a mãe dela tinha vários segredos? Então, a gente descobre que a Ellie era líder de uma seita que cultuava Paimon, um demônio citado na história como um dos 8 reis do inferno. E o objetivo dessa seita era invocar esse demônio e servir a ele em troca de riqueza e prosperidade nas várias gerações familiares de cada membro da seita ali. Nessa caixa, a Anne também acaba encontrando umas fotos que tem a Joan e descobre que ela é parte dessa seita. Ela também vê que aquele símbolo que ela usava no colar, a mãe dela usava no colar e que a gente vê no poste também, que a Charlie bateu a cabeça, é na verdade o símbolo que representa Paimon. Gente, a Ellie já estava tentando invocar esse demônio há muito tempo, mas não era tão simples. De acordo com as escrituras ali, e isso não tá totalmente explicado no filme, mas a gente consegue pegar depois pesquisando e vendo de novo, Paimon tem preferência por um hospedeiro homem. Então, primeiro, ela tentou invocar ele no corpo do seu próprio filho, o irmão da Anne, que acabou tirando a própria vida, que nem ela contou lá no grupo. Mas, obviamente, não deu certo. Então, a próxima tentativa seria com o neto, o Peter. Mas como ela não teve essa proximidade com ele quando ele nasceu, ela não conseguiu fazer isso com sucesso. Mas com a Charlie foi diferente. Então, a Ellie consegue fazer com que o Paimon nasça na Charlie. Mas ela sendo uma menina, não é a melhor hospedeira para ele. Mas calma que ainda tem explicação para isso. Voltando para Anne investigando as coisas da mãe, ela resolve ir no sótão para ver se ela acha mais alguma coisa. E lá ela acaba encontrando o corpo da mãe dela sem a cabeça e no meio de umas velas ali e também aquele mesmo símbolo desenhado na parede com sangue. Aparentemente, as pessoas da seita tinham desenterrado o corpo da Ellie e colocado ele ali para poder fazer algum tipo de ritual. E, gente, toda aquela galera desconhecida que tava no funeral da Ellie, lembra? Todos eles são membros da seita. A Anne percebe que o Peter tá em perigo. Depois daquela sessão, alguma coisa estranha aconteceu. E, na verdade, toda essa aproximação da Joan com a Anne foi planejada e arquitetada para conseguir com que a Anne fizesse esse ritual e recitasse essas palavras dessa língua estranha, invocando a Charlie. Nisso, o Peter tá na escola e aí tem mais uma cena super impactante desse filme também, que ele tá lá sentado na carteira dele e de repente ele levanta o próprio braço assim, como se ele não tivesse domínio do próprio corpo e começa a bater a cabeça dele na mesa até quebrar o próprio nariz. E aí tem uma curiosidade sobre essa cena e sobre a atuação do Alex Wolff nesse filme. Ele já contou em algumas entrevistas que ele teve um trabalho de preparação muito intenso para poder fazer esse personagem. Ele queria passar muita realidade e transparência ali no que ele estava fazendo. Então ele se privava de sono por vários dias para poder ficar com aquela cara de exaustão que ele estava. Nessa cena, ele estava tão entregue que ele queria fazer ela sem uma proteção ali que a produção tinha colocado para ele, mas a produção não deixou ele fazer sem a proteção. Mas mesmo assim, tudo foi tão intenso que ele acabou se machucando do mesmo jeito, deslocando a mandíbula durante as gravações. Bom, e vamos caminhando para a parte final do filme e talvez a parte que tenha mais significados não explícitos
explicados, mas que a gente vai debater aqui. O Steve vai buscar o Peter na escola depois desse acontecimento dele ter quebrado o próprio nariz, e quando ele chega em casa, a Anne tenta explicar pra ele tudo que ela descobriu e tudo que tá acontecendo, mas ele não acredita nela. Ele acha que ela tá tendo um surto psicótico, ele já tá super bolado lá, então ele não acredita em nada do que ela tá falando. E nisso, mais uma cena. A Anne acaba tacando o caderno que a Charlie desenhava ali na lareira. E nisso, o corpo do Steve começa a pegar fogo do nada. E ele morre carbonizado ali nessa cena que é super tensa. Logo em seguida, alguma coisa possui ali o corpo da Anne. O Peter acorda, desce as escadas e vê o corpo do pai dele lá, todo carbonizado. E nisso, a Anne, ó lá, só no teto, possuidona, observando ele. Ela persegue ele pela casa e ele corre até o sótão, que é onde ele encontra a foto dele no meio de umas velas e um triângulo, como se ele tivesse envolvido num ritual ali. Ele olha pro teto e a mãe dele, gente, tá lá com uma corda assim no pescoço, fazendo e vai cortando e aquela coisa, até a cabeça dela cair ali no chão, que a gente só ouve o barulho, mas é assim, icônico. Ele pula da janela, cai ali no chão, e aí alguma coisa possui ele. Ele se levanta e vai até a casa da árvore, onde tá toda a galera da seita ali, em reverência, e todo mundo pelado, gente, porque, não sei, todo mundo de seita tá pelado, impressionante, é sempre assim. E o Peter olha pra frente, também tem o corpo da avó dele e da mãe dele sem cabeça, fazendo uma referência pra um boneco que tá com a cabeça da Charlie. E de repente alguém fala: "Tá tudo bem, Charlie. Você tá bem, você é Paimon." E é a Charlie que tá ali dentro do corpo do Peter agora. Pois é, lembra quando eu falei lá atrás que a Charlie não era a melhor hospedeira? A Ellie tinha todo um plano para poder conseguir invocar o Paimon com sucesso. Como ela não conseguiu fazer com o próprio filho e ela também não teve o contato com o Peter para poder fazer com ele, ela resolveu invocar o Paimon ali no corpo da Charlie, que era o bebê que ela teve mais contato. Mas como a Charlie era mulher, ela não era a hospedeira adequada. Por isso toda aquela estranheza no comportamento que mostra que algo ali dentro dela estava errado. A Charlie, na verdade, era só uma hospedeira temporária para o Paimon, enquanto o Peter era preparado para receber de verdade esse demônio. Todo o trauma da família foi arquitetado para poder acabar com o Peter psicologicamente e assim a possessão ser bem sucedida. E a possessão completa acontece ali naquele momento final do filme, quando o espírito da Charlie possui o corpo do Peter. Porque a Charlie, gente, é o Paimon, desde que ela nasceu. Foi tudo ali arquitetado para isso. Tem várias pistas escondidas no filme que ajudam a gente a entender isso. Quando a Anne tá mexendo ali na caixa com as coisas da mãe dela, ela acha esse livro aqui que explica um pouco mais sobre o Paimon. A gente consegue ver esse trecho aqui. Quando invocado com sucesso, Paimon possuirá o hospedeiro mais vulnerável. Somente quando o ritual for concluído, Paimon será aprisionado em seu hospedeiro ordenado. Uma vez aprisionado, um novo ritual será necessário para desbloquear a possessão. E o livro também diz: está documentado que o rei Paimon tornou-se lívido e vingativo quando lhe foi oferecida uma hóstia feminina. Por essas razões, é imperativo lembrar que o rei Paimon é um homem e, portanto, cobiçoso de um corpo humano masculino. Não sei se vocês lembram, mas no filme a gente também vê vários triângulos desenhados ali nos rituais e pela casa. Os triângulos têm um papel importante na conjuração de espíritos e demônios por causa do selo de Salomão, um símbolo do rei Salomão. Esse símbolo é formado por triângulos. Inicialmente era um pentagrama, mas agora já é mais visto como um hexagrama. Acredita-se que o rei Salomão foi o primeiro homem a conjurar um demônio para ganho pessoal, e ele usou esse selo para isso. Bom, tem muitas coisas importantes
implícitas e escondidas no filme que dão sentido para toda aquela trama e tragédia familiar que tá acontecendo. E por isso o nome Hereditário, né, gente? O filme aborda essa questão da herança familiar, como que o que a avó decidiu ali impactou os filhos e os netos de uma forma inevitável. Para mim, Hereditário é um dos filmes de terror mais marcantes dos últimos anos, justamente porque ele traz essa profundidade dentro do gênero terror, abordando o luto, o trauma, o desespero, as relações familiares difíceis, junto com a parte sobrenatural ali da seita, dos rituais, e também a parte realista, que você se coloca ali no lugar daqueles personagens e pensa que se aquilo tivesse acontecido com você, você ia, sei lá, pirar. Bom, eu gosto muito de Hereditário. E você? Ama ou odeia? Você mudou de ideia depois que você viu esse vídeo? Deixa nos comentários aqui a sua opinião sobre o filme e não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.